pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração enchendo. Felipe, bom dia, meu querido. Graça e paz. Laísa, Danilo, bom dia. Marli, Jean, Márcio, bom dia, meus queridos. Graça e paz. Deus abençoe a todos vocês, tá? Glória a Jesus. Graça e paz, Yolásia. Tudo bem, minha querida? Ô Ralf, eu senti sua falta ontem. Bom dia, meu querido. Elaine, bom dia, graça e paz. Jean, bom dia. Rosemary, bom dia, graça e paz. Deus abençoe. Graça e paz, Débora. Bom dia, minha filha. Dona Sandra, bom dia. Graça e paz, minha querida. Sr. Milton, bom dia. João, bom dia, meu querido. Graça e paz. Glória a Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Tamo junto até depois do fim. Faça acontecer um excepcional dia, tá? Flávia, bom dia, amada. Deus abençoe a sua vida, tá? Branca, bom dia. Juliana, bom dia, minha filha. Graça e paz. Um abraço, Juliana. Glória a Deus. Robinho, bom dia, meu querido. Graça e paz. Vai viajar, Rosemary, dia 19? Vai viajar e vai voltar dia 19, amém. Bom descanso, tá? Bom passeio. Glória a Deus. Daiana, graça e paz, minha filha. Glória a Deus. Daniel capítulo 5, tá? Daniel capítulo 5. É a palavra do Senhor nos deu essa manhã, tá? Estava ontem um tempo de conversa com a Cristina, né? Logo assim que nós chegamos. E aí Deus trouxe a memória. Mene, mene, tekel, parsi. E aí a Cristina olhou para mim e falou assim, né? Que é isso? Falei assim, foi quando Deus colocou a mão dele dentro de uma festa. Meu Deus, abandaramassou, para poder parar uma festa, para poder parar uma orgia. Opina, bom dia, meu querido. Tamo junto até depois do fim. Eita glória. Daniel capítulo 5, tá? Diz assim a palavra do Eterno. E o rei Belsazar ofereceu um banquete a 1000 dos seus príncipes. Na presença de todos eles bebeu vinho. Embriagado pelo vinho, Belsazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que o rei e os seus príncipes, as suas concubinas e as suas mulheres bebessem nele. E trouxeram os vasos de ouro que foram tirados da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E o rei e os seus príncipes, as suas mulheres e as suas concubinas beberam neles. Eles beberam vinho e louvaram aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de madeira e de pedra. No momento distante, apareceram os dedos de mão de homem que escreviam de frente do candeeiro sobre a argamassa da parede do palácio do rei. E o rei viu a palma da mão que escrevia. E o semblante do rei desfigurou, e os seus pensamentos lhe conturbaram, e as suas conjunturas e os seus lombos perderam a força, os seus joelhos tremiam e tocavam um no outro. Então o rei gritou e
pediu que lhe trouxesse os encantadores, os caldeus, adivinhos e os astrólogos. E o rei disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura, terá um cordão de ouro em seu pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem dar a conhecer ao rei a sua interpretação. O rei Belsazar se atemorizou grandemente e mudou-se o seu semblante, e os seus príncipes estavam perplexos. E a rainha mãe, em virtude das palavras do rei e dos seus príncipes, veio até a sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não te atemorizes os teus pensamentos, nem se exalte o teu semblante. Há um homem em teu reino sobre quem está o espírito de Elohim, e nos dias de teu pai se achou nele iluminação e sabedoria, como a sabedoria de Deus. E o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o designou mestre dos astrólogos, encantadores, caldeus, adivinhadores. Porque nele foi achado um espírito excelente em conhecimento e em inteligência, para interpretar sonhos, decifrar enigmas e desatar nós. Este é Daniel, a quem o rei chamava Beltesazar. Seja, pois, chamado Daniel, e ele declarará a interpretação. Ela foi uma mulher, ela foi muito precisa, né? Ela trouxe uma segurança, né, no momento de estabilidade. E pessoas de sabedorias é assim, num momento de estabilidade traz segurança, né? Traz uma palavra precisa. Vem comigo. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e o rei falou a Daniel: és tu, Daniel, aquele dos filhos do cativeiro de Judá, a quem o rei meu pai trouxe de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito Santo de Elohim está sobre ti, e que a iluminação e a inteligência e uma grande sabedoria se acham sobre ti. E agora os sábios e os encantadores foram trazidos diante de mim, para que lessem essa escritura e me fizessem conhecer a sua interpretação, mas não puderam declarar a interpretação destas palavras. Está entendendo onde Deus coloca a mão? Está entendendo aquilo que Deus faz? Se não for por Deus, não há outro que possa trazer uma interpretação divina. Eu, porém, soube que podes dar a interpretação e desatar nós. Olha a habilidade do cara. Agora, se podes ler a escritura e fazer-me conhecer a sua interpretação, será vestidos de púrpura e terás uma cadeia de ouro em torno do teu pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Aleluia. Então Daniel respondeu ao rei dizendo: guarda os teus obséquios para ti e compartilha os teus prêmios com outro. Porém lerei a escritura ao rei e lhe farei saber a sua interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor seu pai o reino, a grandeza, a glória e a majestade. E por esse poderio que lhe foi dado, todos os povos, nações, línguas o temiam e tremiam diante dele. Matava a quem queria e deixava viver a quem queria. Levantava e derribava segundo a sua vontade. Mas quando seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu pela soberba, foi deposto do seu trono, e a sua glória ela lhe foi tirada. E foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração tornou-se como o coração dos animais, e a sua morada estava entre os jumentos selvagens. E aí eu fico me perguntando, né? Quem são os jumentos selvagens? Para poder aconselhar um rei soberbo. Meu Deus. E alimentava-se com ervas como os bois, e o seu corpo era molhado com o orvalho do céu, até que soube que o Deus Altíssimo
domina sobre reinos dos homens e que ele exalta sobre os reinos a quem quer. E tu, ó rei Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que tivesse conhecimento de tudo isso. Isso aqui é uma coisa também que nós precisamos parar para poder entender, tá? Às vezes uma geração tem conhecimento daquilo que uma outra geração passou, mas pelo momento que essa geração está vivendo, ela esquece de se humilhar diante da presença de Deus e ela exalta o seu coração diante de Deus. Tá fadado a cair, tá a perder tudo que tem. Senão que te exaltaste contra o Senhor Jeová do céu e trouxeste os vasos da sua casa diante de ti, e tu e os teus príncipes, as mulheres das tuas concubinas, as mulheres e as tuas concubinas beberam vinho neles, e cultuaste os deuses de ouro, prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, não podem ouvir, nem nada sabem, mas Deus, cuja mão está o teu alento, e onde estão todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Por essa causa veio a palma da mão que da parte dele foi enviado, e escreveu-se essa escritura. E esta, pois, é a escritura que foste vista: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação das palavras. Mene, Mene, Deus contou seus dias. Deus contou os dias do teu reino e pôs um fim nele. Tekel, foste pesado na balança e no peso foste achado em falta. Parsim, dividido está o teu reino e foi entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar ordenou que vestisse a Daniel de púrpura e lhe pusesse um colar de ouro no seu pescoço, e foi-lhe proclamado como o terceiro no seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E então Dário, que quer dizer bondoso, com medo, recebeu o reino com a idade de 62 anos. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor. Obrigado, Pai, pelas suas doces misericórdias. Fala aos nossos corações nessa manhã, Pai, que o Senhor gere vida a essas pessoas que estão do outro lado nos ouvindo todos os dias, e renove a esperança de cada uma delas pelo transbordo da tua palavra. Oramos a ti agradecidos, em o nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Você que me assiste pela plataforma do YouTube, você vai curtir o nosso canal agora. Você também vai curtir esse vídeo, tá? Dá um likezinho nesse vídeo e você vai ativar o sininho para que quando você tiver receber uma notificação quando algum vídeo novo subir para o nosso canal, tá joia? O canal é a palavra do dia, tá bom? Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Amado, o capítulo 5 do profeta Daniel, ele fala a respeito do último rei da Babilônia, tá? Era um rapaz jovem, tá? E muito falto de sabedoria. Ele só pensava em festa, só pensava em banquete, só pensava no dia de hoje e esquecia-se do dia de amanhã. E um dos maiores prejuízos que Belsazar enfrentou no seu reino foi a perda do mesmo, tá? E quando se deu a perda do mesmo? A perda do mesmo se deu por causa das festas. A perda do mesmo se deu porque ele não exaltou a Deus. A perda do mesmo se deu por causa das suas reuniões aos deuses estranhos. Não. A perda do mesmo se deu quando ele colocou no seu coração em trazer
tá? Por causa do peso do vinho que estava sobre ele, por causa do seu coração que já estava embriagado. A perda do reino dele se deu quando ele quis tocar nos vasos de Deus. Irmãos, a sabedoria do seu pai Nabucodonosor foi tão grande que, embora o seu pai trouxe todo o ouro ali de Jerusalém, ele não profanou nenhum dos vasos do Senhor, tá? Ele não profanou nenhuma das peças que ele trouxe do Senhor. Ele antes guardou em um lugar à parte. Aquilo fazia parte do seu tesouro real. Queridos, aonde está a sabedoria nisso? Tudo aquilo que é feito e apresentado diante de Deus, consagrado diante de Deus, só pode ser usado para a exaltação de Deus. Amém, queridos? O que acontece? Sabe por que às vezes muitas pessoas estão enfrentando grandes lutas na sua vida? É porque estão tocando nos vasos do Senhor. Estão tocando em pessoas que Deus separou para uma grande obra, tá? Embora algumas pessoas, pegue isso no seu espírito, tá bom? Isso é sabedoria para você. Embora algumas pessoas não estejam hoje em evidência, embora algumas pessoas não estejam hoje no seu melhor momento, embora algumas pessoas não estejam em ascensão no seu ministério, mas se um dia ela foi separada por Deus para tal ofício, há algo da parte de Deus, há uma unção da parte de Deus, mesmo nesses vasos que ainda estão guardados, há ainda uma unção da parte de Deus. Então não profane esses vasos, não toque esses vasos, não fale mal desses vasos, faça a vontade de Deus para a tua vida. Amado, essa frase que eu digo para você, vai cuidar da sua preciosa vida, ela está atrelada a essa disposição, tá? De você não falar dos outros e não falar de si mesmo. Sabe por quê? Você pode estar sendo contaminado por aquilo que você está ouvindo, porque a sua boca está falando e ao mesmo tempo o seu ouvido está captando aquilo que a sua boca está falando. E talvez a sua boca ela está tão carregada de peçonha que você está contaminando os seus ouvidos e logo está contaminando o seu coração, e as verdades de Deus ela já não vai mais fazer sentido. Você já não vai ter mais sensibilidade para perceber aquilo que Deus está fazendo ou aquilo que Deus quer fazer. Louvado seja Deus. Então toma cuidado com o que sai da sua boca, tá bom? Porque aquilo que você fala pode estar influenciando você principalmente e pode estar tocando na vida de outra pessoa. Não toque nos vasos de Deus, não toque nos vasos que Deus separou, tá? Embora eles possam estar hoje num tempo de inutilidade, vai fazer a tua parte, vai cuidar da sua vida, vai fazer o que Deus te chamou para poder fazer. Querido, mesmo Belsazar estando errado, mesmo Belsazar cultuando as divindades, Deus não tem problema com quem cultua as suas divindades. Deus não tem problema com idólatra. Deus não tem problema com macumbeiro. Deus não tem problema, tá? Com a magia negra. Deus não tem problema com essas coisas. Nós temos, Deus não, tá? Deus não tem problema com isso, mas Ele assume o problema quando os vasos do Senhor começam a ser usados de forma indevida. Deixa eu dizer para você uma coisa, talvez você tenha poder hoje, toma cuidado, tá? Para você não usar o seu poder de forma indevida, para poder humilhar os vasos de Deus. Talvez você tenha poder hoje, talvez você está em algum lugar hoje, mas toma cuidado para que você não use os vasos de Deus de forma indevida, para que você não venha achincalhar com os vasos de Deus, não venha tirar sarro
né, com aquilo que Deus separou para ele, porque tudo aquilo que é separado para ele, tudo aquilo que é consagrado para ele, deve-se dar um uso exclusivo para as coisas de Deus, tá? Deus não tem problema com as festas de algumas pessoas, amado. O problema é quando eles começam a tocar nas coisas de Deus, porque quando começam a tocar nas coisas de Deus, é como se estivesse tocando no próprio Deus. Quando tentam tocar na minha vida, na sua vida, é como se estivesse tocando no próprio Deus. Quando tentam tocar em nós, há uma expressão na Bíblia Sagrada que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Você já experimentou colocar o dedo dentro do seu globo ocular? Quando você pensa, seus olhos já se reprimem, né? Porque é incômodo, tá? Isso acaba incomodando muito. Então você é alguém que, se alguém tentar tocar em você, vai incomodar muito a Deus. E você que é alguém, né, de forma indevida, está tentando tocar a sua vida, ou já tocou, fica tranquilo, tá? Não faça justiça com a sua mão própria. Não se preocupa, porque a própria mão de Deus vai entrar na festa deles. Diz a Bíblia Sagrada que eles trouxeram os vasos de ouro da casa de Deus. Deu para os príncipes, deu para as mulheres, deu para as concubinas, fez uma festa. E beberam vinho e louvaram aos seus deuses, tá? Os deuses dele de ouro, de prata, de bronze, de madeira e de pedra. Deuses que não podem fazer nada por eles. E diz a Bíblia que no mesmo instante, antigamente a gente dizia assim: fica tranquilo, né? A sua recompensa vem a cavalo. Hoje parece que já não é cabível mais essa palavra, né? A recompensa de Deus está vindo a jato, né? A sentença de Deus, Deus está promulgando sentenças aí, né? De forma mais rápida. Então parece que vem a jato. Diz a Bíblia que foi no mesmo instante. Deus não deixou para depois, não. Embora pareça que você está esquecido, embora alguém te tomou, talvez por cativo, seus sentimentos, seus pensamentos, as intenções do seu coração, elas estão talvez aprisionadas. Fique tranquilo. Fique tranquilo, porque tudo para Deus na sua vida pode estar atrelado a uma palavra no mesmo instante. Então somente se posicione, fique tranquilo, para de se justificar, tá? Pare de se justificar e fique tranquilo, porque diz a Bíblia que no mesmo instante apareceram-se os dedos de mão de homem que escreviam defronte do candeeiro sobre a argamassa da parede do palácio. E o rei viu a palma da mão que escrevia no mesmo instante, tá? O sacrilégio que Belsazar cometeu acabou trazendo um fim para o seu reinado, tá? O preço que Belsazar pagou foi um preço muito caro, tá? A qualidade dos ídolos dele, tudo quanto é tipo de preciosidade, né? No ouro, na prata, né? No bronze, mas eles ali não poderiam fazer nada por Belsazar, porque a mesma mão que escreveu os 10 mandamentos foi a mesma mão, que foi introduzida e começou a escrever na parede estucada, né? Ali na argamassa, começou a largar a sua escrita. Eu fico imaginando, cara, eu olho para isso e falo, meu Deus, como é que Deus intervém, como é que Deus, né, intervém numa circunstância.
Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus, pega isso no seu espírito, tá? Algumas pessoas Deus está dando apenas um tempo. Quando Deus não achar mais lugar no seu coração para poder escrever aquilo que Ele tem para você, Ele vai escrever numa parede para que alguém leia e interprete qual vai ser o seu fim. Então, por favor, aproveite o tempo enquanto o Senhor nosso Deus está tentando escrever no seu coração, tá? Ele está tentando escrever a revelação dele no seu coração. Pega essa revelação no seu coração. Louvado seja Deus, tá? Pegue a palavra dele no seu coração, porque se ele precisar usar uma parede para poder alertar você, é porque o seu coração está distante dele. Há muito tempo o seu coração está distante dele. Diz a Bíblia Sagrada que o semblante do rei desfigurou. Diz a Bíblia Sagrada que seus pensamentos ficaram conturbados. As suas conjunturas, seus lombos, perdeu a estrutura. Ele ficou um homem abatido e os seus joelhos batiam um no outro de tanto medo da visão que entrou ali no palácio. Deixa eu dizer para você uma coisa, eu vou ousar dizer para você uma coisa. A Bíblia diz que ele estava embriagado por causa do vinho, né? Naquele momento a noia dele do vinho passou, tá? Naquele momento a embriaguez passou, amado. Não tem nada que resista, tá? A presença de Deus no ambiente, nem o álcool. Ele vai evaporar, ele vai sair do organismo. Ele já não vai produzir mais o efeito. Não há nenhum tipo de alucinógeno ou droga que permaneça na vida do homem quando Deus entra na presença. E a mão de Deus entrou na presença deles. A mão de Deus acabou com a festa deles. A mão de Deus acabou com a soberba deles. Oh, meu Deus. Meu coração palpita. Há um anseio, um desejo no meu coração muito grande. Quando eu paro para pensar em coisas assim, eu fico pensando, meu Deus, como um homem pode ser estúpido? E aí o Espírito de Deus fala no meu coração, meu filho, ainda tem homens estúpidos assim, que eu vou deixar de falar o coração, porque o coração cauterizou, e eu vou escrever na parede. Se precisar um dia Deus escrever na parede para você, é porque o seu tempo acabou, é porque o seu reinado acabou. Não deixa o seu tempo acabar, não deixa o teu reinado acabar. Nós somos reis e sacerdotes, amado. Louvado seja Deus, embaixadores de Cristo sobre a face dessa terra. Aproveita que nós já estamos aí, né, com 30 pessoas. Compartilha essa live, tá bom? Com o maior número de pessoas que você puder, para que eles possam estar ouvindo essa palavra. E a Bíblia diz que o rei gritou e pediu na presença dele que trouxesse os adivinhos, né, os astrólogos, qualquer pessoa que pudesse dar a interpretação, tá, daquela escrita, tá? E ele daria a essa pessoa que lhe declarasse a interpretação, que ele fosse vestido de púrpura, tivesse um cordão de ouro no seu pescoço, e ele seria o terceiro no seu reino. Quando chegaram todos diante da presença dele com as suas falácias, ninguém pôde interpretar. Nada que falaram para ele assentou paz no coração dele, tá? E por causa disso ele se atemorizou muito, tá? Há homens que querem preferência, há homens que querem distinção e há homens que querem poder, tá? A essas pessoas que querem preferência, distinção e poder, não há nelas a capacidade de interpretar uma escrita
porque elas estão procurando o seu próprio bem. Elas estão procurando a interpretação de algo para que elas estejam o seu próprio prazer satisfeito no Senhor. Mas quando alguém de sabedoria está dentro da casa, amados, não despreze os mais antigos, não despreze os que têm sabedoria, não despreze, tá, os mais antigos na casa, não despreze os marcos antigos. Diz a Bíblia que a rainha mãe, em virtude das palavras do rei e dos seus príncipes, veio até a sala do banquete. Aquela que não havia sido convidada para poder estar ali, agora vai até a sala do banquete. Fica tranquilo, amado. Talvez não convidaram você para uma festa, mas você vai ouvir rumores, tá? Que tem alguma coisa dando errado na festa deles. E o que você vai fazer, amado? Quando você ouvir rumores que está dando alguma coisa errada na festa deles, não vai para criticar, não. Vai para edificar. Vai para liberar uma palavra sobre o ambiente. Vai para liberar um conselho de sabedoria sobre o ambiente. O Senhor quer usar a sua vida de forma extraordinária para a glória de Deus. A rainha mãe não havia sido convidada, Daniel não havia sido convidado para esse banquete. Não preocupe com o banquete que eles estão fazendo. A alegria de muitos está tendo um tempo curto de duração, tá? É coisa rápida para quando Deus, ele não achar lugar no coração deles para poder escrever a sua mensagem, ele colocar a sua mão dentro do ambiente para poder escrever sobre uma parede estucada, na presença do Espírito Santo. Deus vai escrever na presença do Espírito Santo, louvado seja Deus, a mensagem aos corações ao qual ele não tem mais acesso, que já não tem mais condições, né, de adicionar sobre ele uma escrita, de adicionar sobre ele um conselho. Pega essa palavra, amado, examina pois hoje o homem a si mesmo, tá? Examine você, examine o seu interior, examine o seu coração. Louvado seja Deus. E se o seu coração já não estiver mais condições de Deus escrever nele, de Deus falar com ele, se Deus chegar ao ponto de ter que escrever a uma parede estucada, é porque ele já pôs um fim no teu chamado, um fim no teu ministério, um fim, tá, na sua pessoa. Então não deixe que esse fim chegue, porque no mesmo dia em que a escrita aconteceu, no mesmo dia em que Daniel foi introduzido, no mesmo dia que houve a interpretação, foi o dia ao qual o reino de Belsazar foi tomado. Foi no mesmo dia. Deus não deixa para fazer amanhã o que ele pode fazer hoje. Ele não deixa. Então vem comigo. A rainha dá um conselho a um homem no teu reino, a um homem que o teu pai, que o seu pai o exaltou, a um homem aqui que o seu pai colocou numa posição de destaque, a um homem aí nesse reino. Você não prestou atenção nele ainda. Não despreze os marcos antigos, não despreze o conselho daqueles que têm um pouco mais de tempo no ambiente onde você está. Não despreze, aleluia, a um homem em teu reino, ao qual está o Espírito Santo de Elohim. O Espírito Santo de Elohim está sobre ele. Ele tem iluminação, sabedoria, aleluia. E o rei Nabucodonosor, seu pai, ó rei, designou ele entre os mestres, os astrólogos, os encantadores dos caldeus e os caldeus adivinhadores. Há algumas características que Daniel carregava. Um homem ao qual há o Espírito Santo de Elohim. Um homem que achou iluminação e sabedoria. Um homem ao qual Deus o designou mestre. Um homem que foi achado nele um espírito de excelência. Um homem que foi achado nele um espírito de inteligência. Um homem que decifrava enigmas, que desatava nós. Um homem chamado Daniel. Ele interpretará
Irmãos, a Bíblia diz que na mesma hora Daniel foi introduzido na presença do rei. E o rei fala para Daniel: és tu, Daniel, aquele dos filhos do cativeiro de Judá, a quem o rei, o meu pai, trouxe de Judá. Às vezes você pode se sentir hoje, no ambiente que você está, alguém que está sendo deixado de lado. Se tu é vaso, fica tranquilo, o próprio Deus vai introduzir você no banquete deles para liberar uma sentença. Irmão, fica tranquilo, o seu vaso pode estar até empoeirado, mas ele não perdeu o valor. Você pode estar até estar sendo esquecido, mas você não perdeu o valor. Porque, amado, há uma marca de Deus na sua vida. Há um projeto de Deus na sua vida, ainda para ser executado nesse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Está empoeirado, mas é vaso. Está empoeirado, mas é um instrumento de Deus. Deixa quieto. Para de mexer com algumas coisas que está ali, aparentemente esquecida. Deus, no momento certo, Ele vai trazer para o ambiente dele e vai utilizar da forma ao qual Ele quer. Diz a Bíblia que Belsazar disse: eu, porém, soube que podes dar a interpretação. Tá? E desatar os nós. Agora se pode ler a Escritura. Faz-me conhecer a sua interpretação. Serás vestido de púrpura, terás uma cadeia de ouro em torno do seu pescoço, e serás o terceiro no meu lugar. Daniel agora rejeita a preferência, rejeita a distinção e rejeita o poder. Aquilo que os homens queriam, preferência, distinção e poder, Daniel rejeita a preferência, Daniel rejeita a distinção, Daniel rejeita o poder. Porque, amado, ele sabia que aquilo tudo ia acabar da noite para o dia. Então Daniel responde: guarda os teus obséquios, compartilha os seus prêmios com outro. Eu, porém, vou fazer a interpretação da Escritura. E diz a Bíblia que Daniel diz para ele: tu, ó rei Belsazar, não humilhou o seu coração. Sabe por que algumas coisas ainda não aconteceu na vida de algumas pessoas? Porque o coração dessas pessoas ainda não se humilhou diante de Deus. A Bíblia está dizendo que Daniel disse para ele: tu, Belsazar, ó rei, não humilhou o seu coração. Ainda que você tenha conhecimento do caminho que seu pai andou, que ele se tornou um com as bestas feras do campo, ele se tornou um com os jumentos selvagens. E eu entendo que um bom lugar para poder aprender é junto de jumentos selvagens, animais selvagens. Porque tem pessoas que elas convivem no meio das pessoas, mas não conseguem aprender. Pegou isso do seu espírito. E aí Deus permite que ela vai ter com os animais, para que ela possa aprender com os animais. A soberba de um rei levou ele a aprender com os animais. E agora o seu filho não conseguiu captar toda a informação, embora ele soubesse de toda a história.
E ele diz: senão que exaltaste contra o Senhor Jeová do céu. A soberba dele foi tão grande que ele se exaltou contra o Senhor Jeová, o Deus do céu. E pegou os vasos, os utensílios da casa, e deu aos príncipes, às mulheres, às concubinas, e eles beberam, eles fizeram festa, eles bagunçaram com os vasos de Deus. Fica tranquilo, meu irmão. Sabe quem vai te justificar naquele grande dia? É o Senhor teu Deus. Mas eu sou vaso, pastor, eu estou sendo humilhado. Fica quietinho, fica tranquilo. Quando Deus achar necessário, Ele vai intervir. Diz a Bíblia Sagrada que foi no mesmo instante. Eu não sei o que significa para você o mesmo instante, mas fica tranquilo, tá bom? Deus está usando essa circunstância para poder glorificar o nome dEle através da tua vida. Você só não está entendendo isso. E por essa causa, diz a Bíblia, veio a palma da mão que da parte dele foi enviada, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que foi vista. Mene, mene, tekel parsi. Esta é a interpretação das palavras. Mene, mene. Deus contou os seus dias do teu reino e pôs um fim nele. Tekel, fostes pesado na balança, e no peso foste achado em falta. Parsi, dividido está o teu reino, e foi entregue aos medos e aos persas. A capacidade de interpretar o que a mão de Deus escreve em qualquer lugar foi dada a Daniel. Pega isso no seu espírito. As línguas estranhas agora, ela estava escrita na parede. Cada uma dessas palavras que está aqui tinha os seus vários vocábulos interpretativos. Então não ia ser nenhum astrólogo, não ia ser nenhum sábio do reino, não ia ser nenhum caldeu que iria interpretar aquela escritura, mas somente alguém que tem o coração de Deus. Aquilo que em Atos 2 é falado, em Atos 2 será falado. Aqui há uma interpretação da tradução. As línguas estranhas divinas, elas são interpretadas. E quando Deus a escreve na parede, somente aquele que tem o Espírito Santo de Elohim tem o poder da interpretação. Talvez você está esquecido, mas se dentro de você há o Espírito Santo de Deus de sabedoria, o Espírito Santo de Elohim dentro de você, amado, fica tranquilo. Deus vai utilizar a sua vida para poder trazer a interpretação devida. A Bíblia diz que o próprio Deus, ele também pesa os reis nas balanças. E o problema é quando Deus pesa um rei numa balança e acha esse rei em falta. Belsazar foi achado em falta. Belsazar, quando foi colocado no peso da balança, o peso de Deus não é injusto. A balança de Deus, diz a Bíblia, não é enganosa. A Bíblia diz que ele foi achado em falta. Há um perigo muito grande quando nós queremos fazer o nosso banquete e as nossas festas paralelas àquilo que Deus tem para poder fazer. Há um problema muito grande, porque podemos estar sendo achados em falta por causa
do embriagar do vinho, por causa da soberba, por causa da exaltação dos deuses estranhos, das piadas, das chocarrices, das palavras mal faladas. E diz a Bíblia Sagrada que na mesma hora Belsazar ordenou que vestisse Daniel com púrpura, lhe pusesse o colar de ouro no pescoço e proclamando-o o terceiro rei do seu reino. A Bíblia diz que naquela mesma noite Belsazar foi morto e Dário, o medo, recebeu seu reino com a idade de 62 anos. O que eu aprendo com isso, amado? Se alguém quer fazer as suas festas, que faça. Cuidado quem lida com aquilo que é público. Cuidado com quem lida com aquilo que é dos outros. Cuidado. Pastores da nossa nação, cuidado. Talvez tenha algum vaso ali que está encostado, cheio de poeira, mas Deus só está preparando ele para um tempo, para utilizar ele num tempo. Não é porque ele está ali guardado, é que ele não tem utilidade, não. Deus está preparando você para um tempo. O seu vaso pode estar até empoeirado, mas Deus está preparando você para um tempo. Eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito da sabedoria de Deus vai estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A queda da Babilônia foi vaticinada. Ela caiu. Ela serviu de instrumento de Deus para que o povo de Deus fosse levado cativo. E agora ela havia caído por causa da soberba do seu rei. Ei, toma cuidado com a coisa chamada soberba. Toma cuidado com algo chamado presunção. Toma cuidado. Por favor. Dessa vida a gente não leva nada a não ser a nossa salvação. Não coloque em jogo a sua vida. Não coloque em jogo a sua eternidade. Não brinque com a sua eternidade. Vasos de Deus, não brinque com a sua eternidade. Deus colocou sobre vocês um espírito de sabedoria. E a minha oração é que isso seja ativado hoje sobre a sua vida, na sua casa e na sua família. As pessoas vão olhar e mas ele, mas ela, ei, você pode estar empoeirado, mas Deus vai te usar muito. Fica tranquilo. Há um rio que está passando, cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deixa ele te banhar, deixa ele te tocar, tá? Porque ele tem vitória para você nessa manhã. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por cada vida que passou, Deus eterno, por essa live e que aprendeu um pouco mais essa manhã. Aprendeu com a história de um rei soberbo que não soube ouvir e colocar em prática a história do seu pai, que já havia passado por um momento terrível de ter que pastar com os jumentos. Mesmo assim, Pai, corações ainda cismam de se ensoberbecer, de pensar que eles são alguma coisa, mas não são nada. Dai-nos uma interpretação correta da vida, Pai, da Tua vontade, do Teu querer. Não nos deixe nos perder, ó Deus eterno. Que o amor do Senhor esteja dentro de cada vaso, cada coração, e cada vida seja surpreendida quando ela for tocada pelo poder da Tua graça.
Eu abençoo a cada um dos meus filhos nessa manhã. Eu declaro virtude e poder de Deus sobre a vida de todos eles, no nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, tá? Que ainda o seu coração seja o lugar aonde Deus possa escrever. Que o seu coração ainda seja o lugar aonde Deus possa tocar. Que seja o centro da vontade do Senhor, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Pina, Jean, Cláudio, Janaína, Márcio, Andréia, Neuza, Cidinha, Luiz, Anderson Miranda, Dona Regina, Cláudia, minha cunhada, Elton, Wellington. Que Deus abençoe, tá? A vida de vocês. Jane, Deus abençoe a sua vida, minha filha. Marisa, Deus abençoe. Marisa já é a segunda vez que está lá com a gente, né? Na MW Taquara Preta. Marisa tem ficado encantada, tá? Com aquilo que Deus tem feito naquele lugar. Ontem foi a nossa noite de primícias. Marli, beijão no coração. Renata, tenha um ótimo dia, minha filha, tá? Vai fazer aquela comida sua gostosa, com muito amor e carinho, dom que Deus te deu, tá, Renata? Deus te deu um dom lindo, minha filha. Vai fazer o que você gosta de fazer, tá? Dona Regina, Deus abençoe, tá? Cláudia, Deus abençoe. Karina, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Ô João, Deus abençoe. Flávia, Deus abençoe a sua vida. Ontem foi nosso culto de primícias, tá? E nós acabamos presenteando um ao outro. Ô Caio, bom dia, meu querido, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, tá? Daiana, Deus abençoe. Daniel, ô amado, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, tá? E aí nós ontem acabamos primiciando. Ô Júnior, graça e paz, filho. Ô Ralph, você me deu cano ontem, Ralph. Ó, e foi uma troca de presentes, né? Nós ceiamos, né? Foi uma troca de presente entre os irmãos. Que coisa linda, tá? Que coisa maravilhosa, tá? A gente sabe que não dá para, né, todo mundo, né, receber, né, alguma coisa, mas muitos receberam um abraço, tá? E eu acho isso muito importante, né? O Anderson Moura veio de mim e falou assim: pastor, deixa eu te ofertar o meu abraço. Eu falei: glória a Deus, tá? E você sabe que a gente dorme pensando naquilo, né? Às vezes é melhor um abraço do que um presente. Deus abençoe a sua vida, Márcio, em nome de Jesus, tá? E ali foi uma alegria tremenda, um transbordo tremendo, né? Ofertaram valores financeiros na vida de irmãos lá dentro da igreja. Uma vez por ano a gente realiza esse culto, chamado culto da primícia. Louvado seja Deus. Eu ganhei um reto projetor lindo, bacana, cara, tá? Eu falo reto projetor, é tipo alguma coisa que projeta algo na parede. Talvez o nome não seja retroprojetor, né? Mas faz uma projeção, né, gráfica bacana, um quadro lindo da Laurinha, tá? O carinho dos irmãos, tá? Deus tem feito coisas extraordinárias no nosso meio. Se um dia você sentir no coração de estar conosco, Rua Marcolino Silva, 142, Taquarinha, debaixo da casa do Rogério, mecânico, tá? Da Dona Lina, esse casal especial ao qual o tanto amo, tá? E a sua família, tá? Queridos, nós estamos ali fazendo a obra de Deus, tá? Quinta-feira, 19h30, domingo, às 19 horas. Domingo agora, nós vamos retornar à Escola Bíblica Dominical, tá? Domingo agora, às 18 horas, a Escola Bíblica. E aí, a partir da semana que vem, retorna os trabalhos, tá, Daniel? Maturidade, tá, Márcio? Retorna os trabalhos de Gessel nas terças-feiras, tá bom? Retorna o projeto Déboras, tá? Nós passamos um tempo de descanso e agora nós vamos encarar aí o ano, preparando também, tá? Preparando também o nosso coração para o retiro, né, que vai acontecer, né, nos dias do carnaval. Nosso respiro vai ser uma bênção também para a glória de Deus. Querido, um beijão no seu coração, tá? O Robinho sempre deixa aí a descrição do link, tá bom? Do nosso canal lá no YouTube, tá? Palavra do dia, tá bom? Você pode digitar Pastor Douros, Palavra do Dia, tá? Deve ter alguns caracteres lá que vai te remeter ao canal, para que você se inscreva no canal. Cláudia, um ótimo dia, minha querida. Deus abençoe. Esteja orando comigo, tá, amado? Esteja orando comigo, esteja orando
com a minha casa, esteja orando com a minha família, tá bom? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Faça um excepcional dia, vai cuidar da sua preciosa vida. Deus abençoe, tamo junto até depois do fim. Um abraço, Júnior.